Hoje teremos uma interação de conscientização ao mês Setembro Amarelo. Vem conferir. Se você precisa de ajuda, peça. Se você vir alguém que precisa da sua ajuda, ofereça ajuda, ofereça um abraço, ofereça um ombro amigo. A sua empatia pode vir a fazer diferença. E como hoje, nós trouxemos o estourar o silêncio, que seria algo simbólico. Que fale sobre a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa angústia. E com isso vai ter palavras que possam vir a te ajudar.